e se você tivesse a oportunidade de ampliar a sua percepção sobre padrões negativos que acontecem na sua vida? Pois bem, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos falar sobre constelação familiar, constelação sistêmica. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu canal, a Black Imperatriz. Eu sou Patrícia Monteiro e tenho um enorme prazer em te receber aqui em mais esse vídeo, em mais essa conversa, mais esse bate-papo. Se a sua energia ressoar com a minha, se a minha energia ressoar com você, te inscreve nesse canal. Se você gostar das minhas ideias, se a nossa energia fluiu, se a minha energia bateu com a sua, se a sua energia bateu com a minha, te inscreve nesse canal, fica aqui comigo, ativa o sininho para que você possa receber as notificações do YouTube para cada vez que eu fizer uma postagem nova, cada vez que eu trouxer um conteúdo novo que você possa receber. E caso você entenda, sendo esse conteúdo relevante, inclusive para outras pessoas, por favor encaminha, me ajuda a espalhar um pouco mais desse conteúdo que é o fundamento desse canal: autoconhecimento, autodesenvolvimento, ampliação de consciência e espiritualidade. Então fica aqui comigo, vamos falar um pouquinho sobre esse tema que tem sido tão falado atualmente, que é a constelação familiar. Bom, a constelação familiar, ela é uma técnica que ela não é, eu vou dizer para você o que ela não é. Ela não é uma terapia. A constelação familiar, ela é uma técnica terapêutica, ela não é uma terapia, que ajuda a revelar dinâmicas que estão ocultas no inconsciente do sistema familiar. A partir de uma dinâmica em que o chamado constelador, que é o profissional que vai atuar na constelação, onde ele vai utilizar técnicas que movimentarão o chamado campo. Então, o que a constelação faz, ela revela padrões que estão inconscientes, atuando de forma inconsciente num sistema que pode ser um sistema familiar, pode ser um sistema organizacional, pode ser inclusive no âmbito jurídico, um sistema processual. A constelação, ela revela esses padrões, ela traz à luz essas dinâmicas que estão ocultas no sistema. E essas dinâmicas ocultas no sistema, elas ocasionam resultados que muitas vezes são resultados negativos na vida das pessoas. Então, dinâmicas de problemas relacionais, dinâmicas que acontecem, que vêm acontecendo há bastante tempo, muitas vezes, num sistema familiar, e que só se percebe, só se identifica um padrão. Essas dinâmicas negativas são os chamados emaranhamentos. Esses emaranhamentos, que assim Bert Hellinger nominou, que Bert Hellinger foi o precursor da constelação familiar, eles podem ter origem em dinâmicas, em fatos que ocorreram num sistema familiar há muito tempo, coisa que muitas vezes nós nem sabemos, não temos nem a consciência de que esses eventos que possam ter originado esses emaranhamentos ocorreram. Então, o que a constelação faz, ela nos permite acessar esses padrões, essas dinâmicas ocultas. Então, a constelação revela, traz à luz essas dinâmicas e permite que a partir disso possamos adotar uma nova postura, adotar uma nova consciência diante daquela dinâmica. E isso acontece porque todos os sistemas, eles têm, sejam sistemas familiares, seja o sistema familiar ou seja um sistema organizacional, todo o sistema, nosso corpo, que é um sistema, todo o sistema ele é regido por leis. O que Bert Hellinger descobriu é que os sistemas são direcionados, são regidos pelas leis do pertencimento, da hierarquia,
do dar e receber, do equilíbrio entre o dar e receber. O que Bert Hellinger descobriu foi que quando existe algum tipo de infração a essas leis, o sistema ele precisa se reorganizar para que possa haver uma compensação, para que o sistema continue fluindo a partir dessa compensação. Então, por exemplo, quando falamos de um assassinato que acontece num âmbito familiar, né? Quando acontece um assassinato, alguém desaparece. Houve uma interrupção da vida de uma pessoa e não importa, pode importar, né? Não posso dizer que não importa, mas pode importar. Mas aqui eu não estou analisando os motivos em que esse assassinato ocorreu. Mas quando esse assassinato ocorreu, a vítima, na verdade, deixou de existir. E quando ela deixa de existir, ela perde um lugar dentro do sistema. Ela deixa de fazer parte do sistema. E quando isso acontece, muitos resultados se dão a partir disso. Uma mãe deixou de ter um filho, ou um filho deixou de ter um pai, ou uma esposa deixou de ter um marido. O sistema todo foi afetado, o sistema familiar, aquela família foi afetada por conta da ocorrência daquele fato deletério, daquele fato negativo. E o que acontece é que o sistema precisa se reequilibrar. Então, o que se entende é que dinâmicas que são muitas vezes, na maioria das vezes, dinâmicas negativas, acabam acontecendo a partir deste evento que eu trouxe como exemplo, né, para que o sistema possa se reorganizar. O que se vê é que, na maioria das vezes, perdas continuam acontecendo a partir de um fato como esse. Isso não existe uma regra. Não é porque houve um assassinato, alguém vai ter que morrer no futuro. O que se percebe, o que Bert Hellinger identificou, o que se percebe é que perdas provavelmente acontecerão. Não importa que perdas, podem ser inclusive perdas financeiras. E muitas vezes aquela perda financeira ela pode representar perdas financeiras recorrentes. Aqui estamos falando de um padrão, não é? De um padrão que se estabelece, um padrão negativo que se estabelece. Então, por exemplo, né, nesse exemplo que eu trouxe, né, tivemos um avô que foi assassinado. O que Bert Hellinger também identificou é que são movimentos, esses padrões, eles passam a ser transgeracionais. Padrões de reequilíbrio do sistema são transgeracionais, ou seja, o sistema ele vai, a partir deste evento ocorrido numa geração, as próximas gerações vão atuando de forma inconsciente a equilibrar o sistema a fim de reproduzindo padrões, melhor dizendo, a fim de reequilibrar a ordem naquele sistema. Então, o que nós vemos, por exemplo, aí houve esse assassinato, não é, numa geração, aí a próxima geração dessa linhagem começa a atuar, né, de forma a atuar com perdas, digamos assim, né? Então, podemos falar sobre um padrão de assassinato, por exemplo, né, um padrão de morte, ou mesmo de suicídio, por exemplo, né? Mas também podemos ver outros tipos de perda. Então, podemos ver abortos que podem passar a acontecer a partir desse evento, né, que foi um evento negativo. O fato o sistema sempre encontra uma forma de se reorganizar e para isso ele cria padrões, para restabelecer o equilíbrio dentro dele, né? E estamos falando de emaranhados, estamos falando de emaranhamentos, estamos falando de circunstâncias que geralmente são negativas, né? E que causam dores, digamos assim.
A constelação, ao revelar essa dinâmica, ela dá a oportunidade de restabelecer o equilíbrio ao sistema. Então, quando nós tomamos o simples fato de nós tomarmos consciência deste emaranhamento, considerando que a constelação ela é pautada nas dinâmicas da física quântica, nos ensinamentos, não é? Na natureza da física quântica. Então, o fato de nós olharmos, né, de a constelação permitir que possamos olhar para essa dinâmica, já faz com que tenhamos a oportunidade de adotar uma nova postura diante daquele fato. Quando nós falamos em nova postura, estamos falando numa nova postura emocional e consciencial. É isso que a constelação nos permite. Ela, a partir também que foi o que Bert Hellinger nos ensinou, né? Ele trouxe a dinâmica das frases de cura. Então, a partir de frases que nós adotamos, direcionadas para esses eventos, e que essas frases elas têm uma repercussão muito grande nas nossas almas, elas permitem que as nossas almas se ajustem num contexto emocional, né? A partir disso passamos a ter resultados diferentes. Porque um sistema, o conceito de sistema, imagine, por exemplo, uma grande teia de aranha. Né? A teia de aranha, na verdade, é aquele trabalho lindo que a aranha faz, em que todos os pontos estão conectados, e em que cada teia entrelaçada, na verdade, ela está ali num perfeito sincronismo. Agora imagine que você vai lá e corta um pedaço dessa teia. Imagine que você vai lá e desfaz uma das conexões dessa teia. A teia, na verdade, ela vai ficar desconstruída, ela vai ficar desequilibrada, ela vai ficar desajustada, né? E é isso que acontece, na verdade, num sistema, né? Então imagine que, falando de um sistema familiar, imagine que cada membro da sua família cada um tem o seu lugar. Se nesse exemplo que eu usei, né, no caso de um assassinato, essa pessoa perde o lugar, não de forma natural, né, ela foi arrancada desse sistema, o sistema todo fica desequilibrado, desajustado. Então, o que a constelação permite é que, a partir desta revelação, a partir da tomada de consciência dessas dinâmicas, desses fatos, né, dessas dinâmicas ocorridas no sistema, o que ela permite é que possamos adotar uma postura diferente e que possamos curar as nossas emoções diante desta informação que nos foi trazida. E quando nós fazemos isso, todo o sistema, considerando, vamos de novo, né, trazer a visão da teia de aranha, é como se nós reconstituíssemos a teia. E aí, quando nós mexemos num pontinho, da mesma forma que mexemos num pontinho de forma negativa, por exemplo, a romper aquela teia, né, uma linha da teia, quando nós nos ajustamos diante desse fato, essa teia ela se reconstitui. E aí cada pontinho que está nessa teia se reajusta. Cada pontinho, na verdade, retoma a sua unicidade, retoma a sua condição dentro daquele sistema. Então, o que a constelação faz é nos dar essa oportunidade de trazer à luz aquilo que nós não sabemos, não é? Aquilo que nós não entendemos, mas trazendo à luz nos dá a condição de podermos atuar de forma diferente. Nos traz a condição de trabalharmos os nossos sentimentos, de trabalharmos os nossos pensamentos, de trabalharmos as nossas ações, restabelecendo a ordem dentro de nós mesmos, diante da nossa vida, diante do nosso sistema, com a magnitude que representa olharmos para a nossa ancestralidade.
Isso funciona não apenas para sistemas familiares, mas como eu já havia dito, funciona para qualquer tipo de sistema, para sistema organizacional, funciona, por exemplo, para o nosso corpo. Então, hoje a constelação já está sendo aplicada, por exemplo, nessa questão de saúde física, não é? Pode-se passar por uma constelação, por exemplo, com especialistas, não é? Com pessoas especializadas, com profissionais que tenham esse conhecimento para olharmos para as nossas questões físicas de saúde, para doenças, não é? Também com profissionais especializados é possível aplicar a constelação ao âmbito jurídico, não é? Hoje nós já encontramos varas ao longo de praticamente todas as comarcas do Brasil, trabalhando com a justiça restaurativa e trabalhando com os preceitos da constelação, e muitas vezes trabalhando com a própria constelação dentro das varas. O que eu, como advogada, percebo muitos resultados excelentes, positivos, utilizando essa dinâmica para esse âmbito jurídico, não é? Atuando não apenas dentro das varas, mas atuando em cima dos processos também com a constelação. E essa é uma técnica que pode acontecer tanto individualmente como em grupo. E você pode passar pela constelação dentro do consultório de um constelador ou em grupos de constelação. Então, eu optei por trazer essa temática aqui para vocês, porque sei que é uma temática que tem sido bastante falada, as pessoas têm buscado conhecer, não entendem direito do que se trata, né? Existe muito ruído em torno da dinâmica da constelação, muita confusão com questões religiosas. Não estamos falando aqui em absoluto de contextos religiosos, né? Ela não está inserida nesse âmbito de religiosidade. Podemos estar falando de um âmbito de espiritualidade, sim, né? Muitas vezes vemos campos, como se diz, né? Quando falamos dessa dinâmica que é mostrada, se fala de um campo, né? Que acessamos a informação através de um campo vibracional, de um campo energético. Então, podemos falar, inclusive, de constelações que são bastante espirituais, né? Mas não tem a ver com religião. Faço questão de falar sobre isso, porque muitas pessoas deixam de conhecer, de buscar a constelação exatamente porque acham que tem a ver com religião. Não tem a ver com religião. É uma técnica terapêutica e eu, particularmente, como terapeuta, né, se não fosse consteladora, eu já pensaria isso, mas sendo consteladora penso ainda mais. Penso que todas as pessoas na face da Terra deveriam passar por uma constelação. A constelação ela nos dá a oportunidade de nos realinharmos a um sistema, trazendo mais saúde emocional e comportamental, para que possamos nos ajustar e nos fortalecer nesse conjunto, nesse grande conjunto que é, por exemplo, o sistema familiar, né? A constelação nos dá a condição de nos alinharmos a essas leis, que são leis que norteiam, na verdade, a nossa vida, né? A lei do pertencimento, a lei da hierarquia e o equilíbrio no dar e receber. Eu costumo utilizar nas minhas sessões de constelação o auxílio das cartas com frases, com falas sistêmicas, né? Também com orientações, né? De instruções do campo, como se diz, né? Então eu vou escolher aqui, esse baralho é o baralho dos saberes sistêmicos. Esse aqui é o jurídico, né? Saberes sistêmicos. E depois eu deixo aqui a descrição
desse baralho para você na descrição do vídeo. E eu vou aqui escolher uma carta como sendo uma carta que nos orientando aqui para todos aqueles que estiverem conectados comigo aqui nesse vídeo, nesse dia de hoje. Bem, o que a carta nos diz é: a realidade é nosso espelho. A vida é cooperativa, está a serviço do nosso crescimento e nos mostra o que precisamos para evoluir. Ela responde à nossa vibração e nos oferta situações que nos permitem acessar nossas crenças, medos e sentimentos mais profundos, espelhando-os à nossa volta. Muitas vezes nos deparamos com uma qualidade no outro que nos incomoda e não percebemos que o fazemos porque também a temos, mas a rejeitamos e a escondemos nas profundezas de nossas sombras. Ou então, porque secretamente a admiramos e almejamos, mas não temos coragem de expressá-la. Quando confiamos na vida como a força que está a serviço da nossa evolução e percebemos que não estamos dissociados do mundo que observamos e que tudo aquilo que nos chega como assunto também é nosso assunto, aproveitamos cada oportunidade para integrar e reconciliar e crescer. Assim, curamos a nós mesmos a ferida que vemos no outro. Isso nos fala muito sobre o que envolve um sistema, né? Foi como eu trouxe o exemplo para você. Às vezes, né, às vezes não. Sempre que algo se desequilibra dentro de um sistema, o sistema todo de alguma forma vai se desequilibrar. Em algum nível, todo aquele sistema vai sentir esse desequilíbrio, né? Então, vamos considerar que o mundo que vivemos é um grande sistema. Então, se eu faço algo para você, pode ter certeza, na verdade eu estou fazendo algo para mim mesmo. E muitas vezes o que eu faço é apenas um grande... às vezes o que eu vejo em você ou o que eu faço contra você é apenas um grande reflexo daquilo que eu tenho dentro de mim, né? Então, é isso, né? A realidade é o nosso espelho. Bem, e aqui existe um conselho que essa carta nos traz, que é um conselho que eu vou trazer aqui para você. Se você sentir que isso ressoou com você, olhe para isso. Se você se deparar com alguém com um comportamento que lhe cause raiva ou outro forte sentimento, abra-se para a riqueza do que a vida lhe deseja mostrar por meio desta experiência. Visualize aquela pessoa à sua frente e diga-lhe: em você eu me reconheço. O que rejeito em você, escondo nas minhas sombras. Somos iguais. Gratidão por estar a serviço do meu despertar. Essa é a ideia da constelação. Esse é o grande movimento que a constelação nos permite. Que a gente possa olhar para dinâmicas e nos ajustarmos a nós mesmos a partir dessa dinâmica que nos é ofertada, que nos é mostrada. Bem, se você gostou desse conteúdo, por favor, te inscreve aqui no canal se você não for inscrito, deixa o seu comentário me dizendo o que você achou, se para você foi interessante ouvir um pouco sobre a constelação familiar, e deixa o seu like, por favor, caso você tenha gostado desse tema, dessa abordagem, e não deixa de assinar o sininho, não deixa de acionar o sininho, né? Aciona o sininho para que você seja notificado sempre que eu fizer aqui uma postagem de um novo vídeo, que você possa acompanhar aqui a minha comunicação. Vem comigo nessa. Quero te lembrar que aqui na descrição do canal você também encontra os meus contatos, caso você tenha interesse em me buscar o meu trabalho
como terapeuta, né? Se você tiver interesse em passar, inclusive por constelações comigo, ali estão meus contatos. Você também pode entrar em contato comigo lá pelo Instagram. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o Instagram, mas lá no Instagram você me encontra como pati.cmonteiro. E qualquer coisa você também pode me chamar pelo direct que eu respondo a você por lá, tá bem? Foi um grande prazer ter você aqui comigo em mais esse vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Seja sempre muito bem-vinda, seja sempre muito bem-vindo ao canal A Black Imperatriz. Um beijo e até lá!